Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos, a mais uma aula de revisão de véspera para o seu concurso público de Osasco. Hoje nós vamos para mais uma aula de revisão, que na verdade é a parte 2. Porque para você que eventualmente está chegando aqui agora, nós estamos com 3 aulas já, essa daqui é a terceira no caso, né? Com 3 aulas de revisão. A primeira foi da Lei de Improbidade, a segunda, que foi colocada no canal antes de ontem, hoje é quinta-feira, foi colocada na terça-feira à noite, se não me falha a memória. Essa agora é a segunda parte da aula que foi colocada na terça-feira. E aí é bem provável que amanhã, sexta-feira, eu coloque um aulão de licitação para a gente poder fechar o nosso conteúdo para a sua prova. Beleza? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você fala assim, professora, eu quero, né, nesses segundinhos finais, me preparar. Eu vou deixar o link da plataforma do Desafiando Concurso. Você pode adquirir a parte de legislação por R$19,90. São vídeos, tem alguns PDFs também. Eventualmente pode te ajudar. Mas esse aulão de revisão aqui também eu vou tentar deixar ele bem completinho para você, tá bom? Sempre inicio com o versículo bíblico, gente. Sempre, todas as aulas. E hoje vai Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém, pessoal? Vamos lá, então. Primeira questão. Hoje, nessa segunda parte, né, da nossa aula, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre servidor público, vamos falar de cargo público, vamos falar de emprego público e estágio probatório. Belezinha? Lembrando que a primeira parte da aula nós falamos mais ali da parte inicial da administração pública. Primeira questão. O exercício da função pública que é cometida ao órgão ou à própria entidade é realizado por pessoas o quê? Físicas, agentes públicos. Assim, considera-se tananã, 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 toda tananã, 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 vinculada tananã, 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 ao exercício de função pública. Então, aqui, a VUNESP, ela gosta desse tipo de questão, em que ela deixa lacunas para você poder completar com aquilo que está correto. Aí fala aqui, vinculada ao exercício de função pública. Assinale a alternativa aqui, correta e respectivamente preenche as lacunas. Pessoal, presta atenção. Presta atenção. Aqui está falando de função pública. Uma coisa que eu quero que vocês se recordem aqui comigo. Presta muita atenção que isso é importante. Quando a gente fala de agente público, peraí. Quando a gente fala de agente público, eu não quero que vocês associem agente público a servidor público. Beleza? Não associe necessariamente agente público a servidor público. Quando a gente fala de agente público, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que é um gênero. Agente público é um gênero. E aí, dentro do conceito de agente público, você tem N espécies de agentes públicos. Aí que vem, por exemplo, ó, agente público. Agente público é gênero, beleza. Aí você vai me perguntar, Rebeca, o que são as espécies? Espécies. Vamos lá. Exemplo, servidor público. Outra espécie, o empregado público. Outro, os agentes políticos. Outra espécie, os comissionados, que são os cargos em comissão, comissionados e etc. Então, o que acontece? Quando você fala agente público, eu estou falando de um todo. Quer um exemplo? Quando a gente fala, olha que interessante, agente público, se você não sabe, fica sabendo agora. Agente público tem algumas características bem legais, ó.
Primeira delas, primeira característica, pode ser permanente ou transitório. Primeira característica. Segunda característica. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Segunda característica. Pode ser remunerado ou não. Pode ser remunerado ou não. Rebeca, como assim? Vou explicar para você. E terceira característica. Função pública. Presta atenção nessas 3 características que eu coloquei na sua tela. Presta atenção. Todo agente público, eu vou começar da terceira. Presta atenção no que eu vou falar. Todo agente público exerce função. Todo agente público. Exemplo. Eu vou aqui explicar os 3 em uma explicação só. Exemplo. José é mesário nas eleições. Ele está exercendo uma função pública. Ele exerce uma função. Por que eu estou falando desse assunto com vocês? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, que todo agente público exerce função, mas nem todo agente público exerce cargo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Quero que vocês entendam isso aqui. Todo cargo público tem função. Todo cargo público tem função. Porém, aí eu vou colocar aqui de vermelho, nem toda função é exercida dentro de um cargo. Beleza? Rebeca, não entendi. Vou explicar. Todo cargo público tem função. Então, todo cargo público. Ah, a Maria exerce cargo público. O cargo público, se você não sabe, qual que é a definição dele? De acordo com a Lei 8.112. Cargo público é o quê? É um conjunto de atribuições. Se eu falo de atribuições, eu falo que é o quê? Função. Então, todo cargo público tem função. A Maria exerce um cargo público, a Maria tem função. O José exerce um cargo público, o José tem função. O Zezinho exerce cargo público, o Zezinho tem função. Mas nem todo mundo que exerce cargo público que exerce função está dentro de um cargo público. Exemplo, o mesário. O mesário ele tem uma função ali, mas essa função dele não é decorrente de um cargo público. Exemplo, ele é um agente honorífico. Tá entendendo? Então, exemplo, nós ainda vamos falar, né, de emprego público, mas o Zezinho tá lá exercendo emprego público dele. Ele está dentro de um emprego público e não cargo público. Então, tenha na sua mente, todo cargo tem função, mas nem toda função é exercida dentro de um cargo público. Agora, olha o que eu tinha falado aqui para vocês. Primeira característica do agente público. Ele pode ser permanente ou transitório, ou seja, permanente. O Zezinho passou no concurso, foi aprovado, e aí ele está exercendo o cargo dele, permanente. Ele foi aprovado em concurso, aí depois de um tempo ele adquiriu estabilidade, etc. Transitório, que é um exemplo, o mesário na época das eleições. A função dele é o quê? É transitória, tem início e tem fim, beleza?
Pode ser remunerado ou não. Então, remuneração, por exemplo, o servidor ele tem remuneração. Agora, o mesário não tem remuneração. Um estagiário, por exemplo, pode ser que o estagiário não tenha remuneração. Então, para você ver como que o agente público, ele engloba várias coisas. Ele não é servidor, empregado público. Não, ele é gênero. E aí você tem as espécies. Beleza? Precisava fazer essa explicação para vocês para a gente poder entender essa questão aqui. Olha só. Considera-se toda, presta atenção, servidor público, órgão público, agente público ou órgão público aqui no final? Considera-se, e aí? Toda pessoa física ou jurídica vinculada ao exercício de função pública. Letra C. Olha só, eu acabei de falar que você pode ter pensado assim, Rebeca, por que não é a letra A? Porque eu estou falando ao exercício de função pública. Se ao final eu estivesse falando ao exercício de cargo público, aí seria servidor. Porque aí já está me direcionando para qual espécie que eu quero. Aqui não. Aqui está falando do exercício de função. Então, é o quê? É agente público, porque pode ser qualquer pessoa. Então, ó, considera-se agente público toda pessoa física ou jurídica? Pessoa física, então, obviamente. Vinculada definitivamente ou transitoriamente? Os dois, foi o que eu acabei de colocar na tela para vocês. Olha para vocês verem como que a VUNESP cobra. Todas as questões aqui são VUNESP. Olha só como é que a VUNESP cobrou. Então, tenha isso em mente. Não quer dizer que agente público é só servidor. Não, agente público é gênero. Servidor, empregado público, enfim. Agente político. Aí você tem o quê? As espécies, beleza? Mais uma questão. Quando o presidente da República firmar um tratado internacional, estará desempenhando as funções. Olha só. O presidente da República está o quê? Desempenhando funções. Aí eu te pergunto, ele é concursado? Ele tem estabilidade? Mas ele está exercendo função. Por quê? Porque no caso aqui, ele é uma pessoa que está exercendo um tipo de função. Letra A, de administração direta ou política? Letra B, política ou de governo? Letra C, de gestão econômica ou política? Letra D, de controle interno ou de gestão administrativa? Ou letra E, de controle externo ou de governo? Letra B. Ele está desempenhando, atenção, o presidente da República, ele está desempenhando qual função? Então, obviamente, política ou de governo, porque aí assimila, né? Você consegue parear com a atribuição dele, beleza? Mais uma. Essa questão aqui, eu tive que dividir ela nas duas telas porque ela é grande. Aí eu coloquei na primeira tela A e B, na segunda C, D e E. Beleza? Então vamos lá. Com relação à função pública e aos cargos públicos, assinale a alternativa correta. Aí aqui já quer saber os dois. Em relação à função e a cargo público. Então aí você tem função, beleza. Cargo público, espécie. Aí você já tem os dois, em relação à função pública e em relação a cargo público. Letra A. A função pública tem cargos específicos, remunerados ou não, fixados em lei ou diploma a ele equivalente. Entretanto, nem toda função pressupõe a existência de um cargo. E aí? O que você acha? A função pública tem cargo específico. E aí? Letra B. O cargo público é a atividade em si mesma, ou seja, cargo é sinônimo de atribuição e corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pela administração. Ocupado por servidor público, tendo funções específicas e remuneradas, fixadas em lei ou diploma a ela equivalente. E aí? Fixada em lei.
beleza? Essa é a regra legal. Você tem fixado em lei, beleza? C. A função pública é atividade em si mesma, entretanto, função não é sinônimo de atribuição e corresponde a tarefas certas e determinadas, que não constituem o objeto do serviço prestado pelos servidores públicos. Letra D. Toda função tem um cargo. E aí? A letra D afirma que toda função tem um cargo. Aí você vai se lembrar da aula da professora Rebeca e vai falar assim: não, nem toda função tem cargo. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Letra E. Cargo público é o lugar dentro da organização funcional da administração e das suas autarquias e fundações públicas, que ocupado por servidor público tem funções específicas e remuneradas, fixadas em lei ou diploma. Letra E. Na verdade, realmente aqui, né? Fixado em lei ou diploma, ele é equivalente, mas é interessante você saber que é fixada em lei, tá? Ó, presta atenção. Olha só. A gente falou o quê? A função pública tem cargo específico. Nem toda função tem cargo. Nem toda função tem cargo. Todo cargo tem função. Mas nem toda função tem cargo. Beleza? Ó, deixa eu ver aqui, ó. A letra D nem se fala, né? Nem se fala. Por quê? Porque nem toda função tem cargo. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Então, exemplo. Lembra dessa questão do mesário. O mesário está ali, mas o mesário não tem cargo público. Ele está exercendo uma função fora de um cargo. Beleza? Maravilha. Mais uma questão. Medusa foi devidamente aprovado em concurso público para o cargo efetivo do município de Jales e entrou em efetivo exercício no seu cargo. Então, aqui, ó, já está falando do quê? Essa questão, ela já remete para o estágio probatório, beleza? Presta atenção. Todavia, ela não satisfez as condições do estágio probatório. Nessa situação, conforme estabelece o Estatuto do Servidor. Aí aqui ficou como município de Jales, eu coloquei porque é a mesma coisa para todos os municípios, tá? Então aqui repetiu porque que era para o concurso da Câmara de Jales, mas a questão em si, que é do estágio probatório, a questão em si é padrão de todos os estatutos, beleza? Então pode ficar tranquilo. É correto afirmar que Medusa. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender de forma rápida e objetiva para você que eventualmente não assistiu às nossas aulas. O que é o chamado estágio probatório? O estágio probatório, ele tem... como é que eu posso dizer? Como é que fala a palavra? Ai, gente, fugiu aqui. Ai, fugiu. Fugiu agora. Né? Ele tem amparo. Ele tem amparo legal no artigo 41 da Constituição Federal de 88, tá? Estágio probatório. Os efetivos, 3 anos de efetivo exercício. Beleza? Maravilha. Para que serve o estágio probatório? Estágio probatório é requisito primordial para a aquisição de o quê? Estabilidade. Então, aqui, primordial para se adquirir o quê? Estabilidade. Então, o que vai acontecer, gente? Vamos fazer aqui. Eu sempre faço esse desenhozinho com os alunos. Já é regra, né? Para quem já assistiu, sabe. Quais são os
passos desde a realização do concurso público. Eu sempre faço isso porque nos ajuda a compreender. Primeiro ponto aqui, então, ó. Primeiro ponto aqui. Primeira coisa, a aprovação, então, aprovação em concurso. Aprovação em concurso. Ponto inicial. O fulano, o Zezinho, o Mévio, a Maria, o João tem que ser aprovado em concurso. Após a aprovação em concurso, vem o quê? Muito bem, a forma de provimento. Que é o quê? Nesse caso aqui, parabéns, nomeação. E aí depois vem o quê? E aí? Quem se lembra? Muito bem. Vem a posse. A gente pode passar depois pela, como fala? Ai, gente, eu sei que essa aula é gravada, mas me ajuda aí no chat. Ai, gente, como fala? Me ajuda, Senhor. Não é descrição, não, gente. É passar pelo conceito. Olha como é que Deus é maravilhoso. Fez me lembrar. O conceito de posse e nomeação, tá? E aí, depois da posse, vem o quê? Muito bem, a entrada em exercício. Só que aí, o que vai acontecer, galera? Entrada em exercício. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nos 3 anos iniciais, o servidor vai passar pelo que a gente chama de quê? Muito bem, estágio. Deixa eu colocar de outra cor, porque ele vai passar pelo estágio, o quê? Probatório. Estágio probatório. Ele vai passar por isso aqui. O estágio probatório, então, é para quê que eu falei para vocês? Para aquisição de estabilidade. Parabéns. Estabilidade. É para isso aqui. Então, ó, aprovação em concurso, nomeação, posse, exercício, enfim. Tudo isso é o passo, é a linha da aprovação até o estágio probatório, até a aquisição de estabilidade. É isso que se segue. Rebeca, eu tenho que ter isso na mente? Sim. Por isso que eu sempre faço esse desenho. Para que isso fique gravado na onde? Isso aí, na sua mente. Então, presta atenção. O que vai acontecer durante esse estágio probatório? Eu vou fazer aqui algumas anotações que eu peço que, por favor, eu creio que você está me assistindo com algum caderninho, ou se não, por favor, anota no telefone, enfim, tá? Anotações. Então, anotações sobre o estágio probatório. Primeira anotação. Presta atenção. Estágio probatório, então, requisito obrigatório para adquirir o quê? Estabilidade. Então, aqui a anotação, né, sobre o quê? Sobre estágio probatório. Estágio probatório. Estágio probatório. Então, requisito obrigatório para adquirir estabilidade. Ponto. Durante o estágio probatório, durante esse período de 3 anos, o servidor ele vai passar por o quê? Por uma avaliação periódica de desempenho. Beleza? Desempenho. Então, o servidor vai passar por uma avaliação periódica de desempenho. Mas cuidado, atenção, essa informação eu vou colocar até de vermelho. A aquisição
Peraí. A aquisição, peraí, melhor colocar aqui, ó. Para se adquirir a estabilidade é necessária o quê? A aprovação em estágio probatório. Presta atenção nisso aqui que eu coloquei, essa informação aqui é importante. Porque quando a gente fala assim, não, tem que passar pelos 3 anos de efetivo exercício, tá errado. Não é passar. Ele tem que ser o quê? Ser aprovado neste período dos 3 anos. Ele tem que ser aprovado no estágio probatório. Rebeca, então o estágio probatório é como se fosse uma prova prática. Durante os 3 anos, o que vai acontecer? Vai ter uma comissão, que é uma comissão formada. Durante esses 3 anos, esse servidor vai ser avaliado. Então, por exemplo, periodicidade, responsabilidade, enfim, né? Organização, enfim, todas essas questões mais assim de ética mesmo. Não, peraí, aquele servidor ali, ele é pontual, ele é compromissado, enfim. Então, esses pontos são analisados, beleza? E aí, o que acontece? Durante esses 3 anos, ele vai ser observado. Deixa eu abrir aqui a Constituição para vocês verem. Que aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Peraí, sem querer eu abri, foi meu YouTube. Constituição de 88. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai lá para o artigo 41, tá? Vamos lá. Constituição Federal. Para a tela, deixa eu compartilhar com vocês. Constituição. 41. Artigo 41. Eu quero que vocês... Aqui, ó. Olha só. Tá compartilhando? Tá. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de quê? De concurso público. Então, aqui você já consegue ter a noção de que quem exerce cargo em comissão, emprego público, não tem estabilidade. Porque aqui o artigo 41 deixa muito bem claro. Em virtude de concurso. Rebeca, mas o empregado público, ele acessa por concurso. Sim, mas o regime dele é outro. É seletista, é CLT. E o cargo em comissão? O cargo em comissão não precisa de concurso público, então ele não está sujeito a estágio probatório porque ele não adquire estabilidade. Beleza? Maravilha. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, depois que o servidor adquirir estabilidade, passou os 3 anos, ele foi aprovado, bonitinho, legal. Depois que ele adquiriu estabilidade, ele só pode perder o cargo nessas 3 hipóteses. Sentença judicial transitada em julgado, mediante o processo administrativo, que é o PAD, mesmo assim, tendo assegurado a ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Como assim? O que é essa avaliação periódica de desempenho? A partir do momento que o servidor não foi aprovado em estágio probatório, ou seja, ele não foi aprovado nesta avaliação periódica de desempenho. Se ele não foi aprovado, o que vai acontecer com ele? Aí você vai falar, vou conseguir responder minha questão, porque se ele não for aprovado em estágio probatório, ele será exonerado, simples assim. Uma das hipóteses, tá? Olha só o parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade. Olha só, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, como eu fiz com uma turma, que agora eu esqueci para onde foi. Olha só, olha o parágrafo 4º. Peraí. Opa, por que eu não tô conseguindo aqui, gente? Peraí.
Olha só. O parágrafo 4º. Aqui, agora vai. Ah, não vai não. Ah, enfim, deixa assim mesmo. Que eu ia alargar a letra. Aí, graças a Deus, foi. Olha o parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição. Vamos lá. Ó, como condição. Condição. Então, aqui, ó, já te dá uma condição. Então, se eu tenho uma condição, você entende que é o quê? Que é um requisito. Se uma mãe fala para o filho assim, olha, você só vai brincar lá fora, você só vai brincar na rua com uma condição, ou seja, só vai brincar se, né, obedecer o que a mãe falou. Tá compartilhando? Tá. Como condição para a aquisição da estabilidade. Aí você já entende o seguinte. Ó. Aí você já entende isso aqui. Que a condição para adquirir estabilidade. Olha só. Aquisição de estabilidade é obrigatória, ou seja, não tem escolha. Essa é a realidade. Então, não tem escolha. Beleza. Ó, condição para aquisição de estabilidade é obrigatório o quê? A avaliação especial de desempenho. Que aí vai ser o quê? Vai ser analisado no período de quantos anos? Dos 3 anos. Ok. Aí vem falando aqui, ó. Deixa eu trocar de cor aqui. Vamos trocar de cor. Para ficar mais bonitinho. Avaliação especial de desempenho por uma comissão instituída. Então, uma comissão vai analisar para essa finalidade. Então, aqui você consegue entender o seguinte, ó. Como condição. Então, para que o servidor venha adquirir estabilidade, ele tem uma condição a seguir. Qual é essa? Para adquirir estabilidade? A avaliação especial de desempenho. Essa aqui é a obrigatoriedade. Essa. E aí eu te falo. Essa é a obrigatoriedade. Então, nessa avaliação especial de desempenho, o que vai acontecer? Se o servidor não é aprovado. E se o servidor não é aprovado, o que acontece com ele? Será exonerado. Então, se ele não adquire estabilidade, se ele não é aprovado em estágio probatório, ele será o quê? Exonerado. Legal? Deu para entender? Então, aqui, ó, nesse caso aqui da Medusa, o que vai acontecer com ela? Ó, ela foi aprovada. Porém, ela não satisfez as condições. O que vai acontecer com ela? Letra A, deverá ser exonerada de ofício? Letra B, deverá ser demitida a bem do serviço público? Letra C, terá que pedir exoneração do cargo? Letra D, deverá ser demitida? Letra E, poderá ser aproveitada em outro cargo do mesmo nível? Ah, eu assisti a aula da Rebeca, ela tem que ser exonerada. Aí você vai me perguntar, Rebeca, o que é isso de ofício? Gente, de ofício é quando a própria administração pública faz. Exemplo, existem 2 tipos de exoneração. A exoneração de ofício e a pedido do servidor. Então, por exemplo, exoneração de ofício. Ah, esse caso, por exemplo, ela não satisfez os requisitos do estágio probatório, exonera. A pedido é se ela mesma chegasse e pedisse para ser exonerada. Por que ela não é a letra B? Porque demissão é uma punição, tá? Letra C, ela não tem que pedir exoneração. A exoneração é de ofício. Ela não tem que chegar e falar assim, olha, porque eu não fui aprovado estágio probatório, me exonerem. Não. A exoneração é de ofício.
E ela não vai ser colocada em outro cargo, porque ela não foi aprovada em estágio probatório. Beleza? Salvo se ela já exercesse outro cargo antes. Vamos lá. Olha só. É a atividade em si mesma, sendo também compreendida como sinônimo de atribuição e corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores públicos. É correto afirmar que o enunciado refere-se a: letra A, função pública; letra B, cargo público; C, cargo em comissão; letra D, emprego público; ou letra E, cargo público? É a atividade em si mesma, sinônimo de atribuição e corresponde a inúmeras tarefas, prestado pelo servidor público. Letra A. Ok? Não, na verdade aqui, servidor público seria a letra B. Porque eu tive a definição certa. Servidor público. Então, aqui, coloque nos comentários o que você concorda, letra A ou letra B. A letra B faz mais sentido, porque eu estou falando de servidor público. Então, tá? Coloquem nos comentários. Mais uma. O secretário municipal nomeado pelo chefe do Poder Executivo não aprovado em concurso público, ele ocupa o quê? Letra A, cargo em comissão. B, repetiu, né? A e B. C, cargo público. Letra D, emprego público. Ou letra E, cargo honorífico? Letra A e B, né? Que repetiu. Olha que legal. Deixou muito bem claro, não aprovado em concurso público. Se uma pessoa exerce uma função e essa função ela não foi aprovada em concurso público, porque ela exerce qual cargo? Cargo em comissão. Cargo em comissão, artigo 37, é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Mais uma. Essa aqui é legal, olha só. Considere que Francisco foi aprovado no concurso público da cidade X para o cargo de leiloeiro, cujo um dos requisitos para investidura era a formação de ensino médio. Aí tinha aqui, né, um código. O cargo dele tinha um código. Após anos de efetivo exercício no cargo, ele foi enquadrado em outro cargo. Agora, no de leiloeiro, aí vem outro código aqui, que exige formação no ensino superior. Com base na jurisprudência do STF, é correto afirmar que o enquadramento de Francisco, ou seja, Francisco exercia um cargo de leiloeiro. Aquele cargo ali, com aquelas atribuições, aquele código ali, aquele cargo, dependia de qual nível? Nível médio. Só que ele foi enquadrado em um outro cargo, só que esse outro cargo agora é leiloeiro também, só que outro código, tem outras atribuições, que agora exige nível superior. E aí? Letra A. Ele será demitido desde que a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos sejam similares? Não é similar. Só do fato dele ter saído de um cargo de nível médio e ter sido enquadrado no de nível superior, não é similar. Um é nível médio, outro é superior. Letra B. Constitui burla a exigência constitucional de concurso público? Letra C. Atendeu ao princípio da legalidade, já que o nome dos cargos é o mesmo? Sim, o nome do cargo é o mesmo, mas presta atenção. A exigência do cargo não é. Se ele quisesse ir para um cargo de nível superior, o que ele teria que fazer? Vai prestar um concurso. Agora, é o mesmo nome? Sim, é o mesmo nome, mas o requisito escolaridade diferente. Letra D. Apenas ofenderia o disposto na Constituição se a responsabilidade em citar os cargos fossem diferentes. Depende. Ah, a responsabilidade é diferente, mas e a escolaridade? Letra E. É legal, desde que as peculiaridades dos cargos sejam idênticas. A partir do momento que um é nível médio e o outro é superior, se o outro é superior, é porque as atribuições dele diferem.
Letra B. A partir do momento em que Francisco estava aqui ocupando de nível médio, agora ele vai ocupar de superior, beleza. Ele vai ocupar de superior. Só daquele ele ser superior, então é bem provável que alguma atribuição dele seja diferente. Olha só esse entendimento do STF. É inconstitucional, surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o de nível médio, em outro relativamente ao qual existe curso superior. É inconstitucional eu aproveitar que o Francisco, que é de nível médio, em outro de superior. Tá entendendo? Beleza? Mais uma. É garantida pela Constituição da República aos servidores públicos após espaço de efetivo exercício a estabilidade daqueles nomeados para cargos de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Sabemos que são 3 anos, né, gente? Para adquirir estabilidade. Mais uma. Nos termos do texto constitucional, a avaliação especial de desempenho do servidor público em estágio probatório. Letra A. Pode ser dispensada quando o servidor comprovar que está apto ao serviço público? Olha o que está escrito aqui. Olha só. Condição para aquisição de estabilidade é obrigatória. Olha só o parágrafo 4º. A avaliação especial de desempenho. Existem raros, que eu já vi raros, não sei, né? Que a pessoa já ocupa cargo público, aí ela fica dispensada do estágio probatório, mas essa não é a regra. A regra é obrigatória, parágrafo 4º do artigo 41. Letra B. Deve ser realizada pelo superior hierárquico imediato do servidor? Ih, Rebeca, não, O que vai acontecer? Vai ser uma comissão instituída para essa finalidade, beleza? Maravilha. Letra C, deve ser feita... Opa, já mostrei a resposta sem querer, olha que coisa. Semanalmente? Não é semanalmente. D, será também aplicado ao servidor ocupante de cargo em comissão? Olha aqui, olha só. Estabilidade, condição... Aqui não fala, né? Condição para aquisição. Aqui não fala não. Fala é aqui, ó. Cadê na Constituição? Deixa eu abrir lá o artigo 41. Na verdade, eu não vou abrir ele, não. Vou jogar aqui no quadro mesmo. Aqui, ó. Artigo 41. Olha só. Artigo 41. São estáveis, paraná, né? Em virtude de quê? Em virtude de concurso público. Vamos lembrar? Cargo em comissão. Cargo em comissão não precisa de concurso. Beleza? Maravilha. Letra E. É condição obrigatória para aquisição de estabilidade do servidor. Isso mesmo. Parabéns. Os servidores nomeados em virtude de concurso público são estáveis após o efetivo exercício do cargo pelo período de 3 anos. Parabéns. Aqui também fala, né, da estabilidade, mas a gente já respondeu. Olha essa aqui. Também conhecido como instrumento convocatório, é o ato que vincula as normas que irão reger o certame. Deve estabelecer os critérios de seleção e regulamentar todo o procedimento a ser seguido. Trata-se de, letra A, concurso público, B, da lista de cargos a serem providos, letra D, do ato administrativo de caráter informativo, letra D, do edital ou da banca realizadora do certame. Onde você encontra todas as normativas, todas as regras do concurso público? Na lei do concurso, que é o edital. Beleza? Bom, pessoal, maravilha. Chegamos ao final de mais uma aula. E aí, amanhã é sexta-feira. Eu vou ver se amanhã ou sábado, mas é bem provável que amanhã, porque acho que sábado também fica muito puxado para vocês, muita gente vai fazer revisão e etc.
Vamos tentar não, vamos fazer em nome de Jesus a nossa revisão. No sábado não vai ter aulão ao vivo, tá? Por isso que nós já estamos fazendo aqui, para algumas pessoas até em outros concursos perguntam, sábado, como é que vai ser? Nós não vamos fazer, por isso que nós estamos, né, fazendo esses aulões aqui ao longo da semana. Já temos de improbidade, temos a primeira parte de administração pública, agora, né, falando aqui do serviço público. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês estão fazendo a parte de vocês. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Então, assim, uma coisa que eu falo para vocês, que eu faço, confiar em Deus, coloca nas mãos de Deus. Ai, Rebeca, mas teve um dia que eu não consegui estudar, teve um dia que, sabe, foi difícil para mim, eu fiquei desanimada. Gente, presta atenção, você é ser humano. Não é todo dia que você vai querer estudar, não é todo dia que você vai querer lá abrir o computador, quero assistir uma aula, não é. Tem dia que você vai estar cansado, esgotado, você vai querer chegar do seu serviço e dormir. Tem dia que você tem que tirar para sua família, você tem que tirar para seus filhos, enfim. Então, não se culpe. Vá em paz para a sua prova. Vá para a sua prova com a mentalidade de eu fiz o meu melhor. Beleza? Eu sempre gosto de falar isso no final da aula, para que a gente venha sempre ter esse entendimento firmado. Para que você não venha chegar na sua prova e ir mal porque ficou ansioso, ansiosa. Para com isso. Respira. Fala, meu Deus, eu fiz a minha parte. Agora, eu falo isso porque eu faço isso agora com o senhor, eu fiz a minha parte. Minha parte já fiz. Tá bom, pessoal? Beleza? Combinado assim? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.